Let us turn to 1 Samuel, Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, chapter 16, capítulo 16, starting from verse 1. iniciando do versículo 1. Now the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Verse 4. Versículo 4. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, Do you come peaceably? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? And he said, Peaceably, I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. So it was when they came that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. But the Lord said to Samuel, Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, Neither has the Lord chosen this one. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, Neither has the Lord chosen this one. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, The Lord has not chosen these. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. And Samuel said to Jesse, Are all the young men here? Then he said, There remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. And Samuel said to Jesse, Send and bring him, for we will not sit down till he comes here. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes and good looking. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is the one. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Let me repeat. Arise, anoint him, for this is the one. Vamos repetir: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Then Samuel took the horn at oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.
Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. And let me repeat. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Vamos repetir. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Now these are the verses for the moment. Esses são os versículos para o momento agora. Now we are at the beginning of the year of 2016. Estamos no começo do ano de 2016. We all have witnessed how year of 2015 passed by. E temos testemunhado como se passou o ano de 2015. Now last 2 years are most unusual years. Os últimos 2 anos foram os anos mais incomuns. We are able to witness before the Lord's return how the full moon will become blood. Nós podemos testemunhar como antes da vinda do Senhor, a lua cheia vai se tornar uma lua de sangue. In 2 consecutive years, 2 anos consecutivos, when Jewish people celebrate their Passover and their tabernacles, quando o povo judeu celebra a sua festa da Páscoa e a festa de tabernáculos, when they lift up their head, they saw the full moon. quando eles levantaram os seus olhos para o céu, eles viram a lua cheia. Yet they are able to see how the huge shadow of earth really block the glory of the sun. Mas eles viram como a sombra da terra bloqueou a luz do sol So make moon blood. e tornou a lua uma lua como que de sangue. So not only 1 year, 2 years. Isso ocorreu não apenas 1 ano, mas 2 anos consecutivos. Now we know that there must be some message from heaven. E nós sabemos que isso deve trazer-nos alguma mensagem dos céus. We need the word of God to interpret it. Precisamos da palavra de Deus para interpretar essa mensagem. But anyway, we say goodbye to that 2 years. Mas de alguma forma nós já nos despedimos daqueles 2 anos. Now have you noticed that how God conclude these 2 years? Mas você já percebeu como Deus concluiu esses 2 últimos anos? Before midnight of New Year's Eve, Antes da meia-noite do novo ano de 2016, we know that in a place called Dubai, sabemos que num lugar chamado Dubai, it's part of Middle East, que é parte do Oriente Médio, not far from Babylon, não é distante da Babilônia, and something happened. algo aconteceu. Now we all witnessed that happen. Todos nós somos testemunhas disso. You know, there was a very huge hotel called Address Hotel. Então tem um hotel enorme chamado Hotel Address, It's about 63 floors. que tem 63 andares, And we all saw that in few minutes the whole building caught fire. e todos nós vimos como em poucos minutos todo aquele edifício incendiou-se. The fire started at 9:30. O fogo começou às 21h30 So until 11:30. e até às 11h30. Now people watch that tower, watch that building in fire. As pessoas estavam olhando aquele edifício em chamas. Now, of course we know this must be a tragedy. Claro, sabemos, deve ser uma tragédia. And some people got hurt. Algumas pessoas feriram, Now, especially this high-rise building especialmente esses edifícios muito elevados, in the downtown area. na área central. And because this building was under the shadow of the tallest building in the world. E porque esse edifício que incendiou estava perto do edifício mais alto do mundo, Now you know today the tallest building in the world is in Dubai. você sabe que hoje em dia o edifício mais alto do mundo está localizado em Dubai. So you know that hotel was under the shadow of that tall building. Você sabe que esse hotel que queimou estava na sombra desse edifício que é o mais alto do Because mundo. it was a New Eve, E porque New era- Year's Eve. Véspera do ano novo, So people are expecting something happen. as pessoas estavam esperando algo, Because never happened before in Dubai. porque uma coisa nunca ocorreu antes em Dubai. There will be there will be a wonderful celebration. Que haveria uma celebração maravilhosa. Now, many million people are waiting in downtown. E milhões de pessoas estavam aguardando ali naquela área They central. want to see the glory of the fireworks. E eles queriam ver a glória dos fogos de artifício. Because when the clock strike midnight, Porque quando no relógio o ponteiro mostrasse a meia-noite, when the year of 2015 is about to
pass by. Quando o ano de 2015 estivesse quase passando embora, When the people in Dubai try to witness the beginning of the new year. quando aquelas pessoas reunidas em Dubai estavam ali para observar os acontecimentos do novo Now, ano, there will be 25 minutes of show haveria um show de 25 minutos to tell the world para mostrar ao mundo how splendid, how wonderful, of those fireworks. a maravilha e o esplendor daqueles fogos de artifício. It tells people the great achievement in that area. E para mostrar ao povo as grandes realizações naquela área. They were able to create something out of nothing. E eles foram capazes de criar ali algo a partir do nada. When you look at a piece of desert, it's almost nothing. Quando você olha aquela parte do mundo que era só um deserto, não tinha nada ali, Do you think anyone can imagine? você pensa que alguém pode imaginar Just in a piece of desert, que num lugar que era só deserto, and you find a city will be built, você descobre que uma cidade foi edificada, like Venice, como Veneza, like New York, como Nova York, or like any other city. ou como qualquer outra cidade. And in that city, E naquela cidade you have the large shopping mall in the whole world. tem o maior shopping center em todo o mundo. Now, in desert, Agora, num deserto, you never imagine a field of skating, você nunca imagina uma pista de skate, because in desert you don't skate. porque no deserto você não é patinação no gelo, né? But Mas the largest underground skating ground is in Dubai. a maior pista de skate subterrânea é em Dubai. So 2016, Então, 2016, in the beginning of that year, no começo desse ano, now from the tallest building in the world, a partir do edifício mais elevado do mundo, you will find splendor of the fireworks. você vai ver aquele esplendor dos fogos de artifício. So that tells you O que isso vai te dizer? the achievement of mankind. A realização da humanidade. Human people are able to create something out of nothing. Os seres humanos são capazes de criar algo a partir do nada. Because that was area of Babylon. Porque aquela é a área onde estava a Now in Babilônia. Babylon you don't find any stone. Na Babilônia você não encontra pedras. Only God creates stones. Somente Deus cria as pedras. But in Babylon you only have mud. Mas na Babilônia você tem somente barro. But they are able to imitate the stone. Mas eles podem imitar pedras. Instead of having stone, they have bricks. Ao invés de ter as pedras, eles têm tijolos. So you find many bricks. E você vai encontrar muitos tijolos. You find 60 million bricks around the wall of Babylon. E você vai encontrar 60 milhões de tijolos ao longo das paredes, das It's muralhas different da from the Babilônia. city of Jerusalem. Diferente da cidade de Jerusalém. All the building made of the rock, made of the stones. Que todas as edificações de Jerusalém são feitas de rocha ou de pedras. So principle of Babylon is O this: princípio da Babilônia qual que é? imitation. Imitação. Imitation what God has done. Imitação de algo que Deus fez. For God create the rock, Deus criou as rochas and then you see Babylon create the bricks. e a Babilônia cria os tijolos. Something very, very similar. Há uma coisa que é muito similar. The same thing applies to Dubai. O mesmo se aplica à cidade de Dubai. You only see something, you almost can see nothing there, Você pode ver que ali não tinha praticamente nada, but people enjoy their life mas as pessoas desfrutavam a sua vida as if they have visited Venice, como se estivessem visitando Veneza as if they have visited New York, ou se estivessem visitando Nova York and many other cities. e muitas outras cidades. So they are able to live their life in desert just like in oasis. Então eles podem viver a sua vida no deserto como se estivessem num oásis. It is a desert, É um deserto, but it is an imitation of an oasis. mas é a imitação de um oásis. Do you see the principle Está here? vendo aqui o princípio? And do you see the height of that E building? está vendo a altura daquela edificação? And do you remember? Você lembra? Now, in the beginning of history of mankind, No começo da história da humanidade,
In that area, Naquela área, in the area of Babylon, na área da Babilônia, there was a high tower havia uma alta torre called Tower of Babel. chamada Torre de Babel. Now, when they built the tower, Agora, quando eles edificaram essa torre, their desire is to reach heaven. o desejo deles era alcançar o céu. So you can imagine, Então você pode imaginar, the history of mankind began with the Tower of Babel. a história da humanidade começa com a Torre de Babel. You find that tower is in the area of E Babylon. você descobre que aquela torre foi edificada na área da Babilônia. Now, before the Lord's return, Agora, antes do retorno do Senhor, can you imagine? você pode imaginar? Now, the highest building, highest tower in the whole world Agora, o edifício mais alto em todo o mundo is in Dubai. está localizado em Dubai. But the people in Dubai was not satisfied with it. Mas as pessoas de Dubai não estavam satisfeitas com They isso. said, no, Eles disseram, this não, is true, this is not tall enough. não é alto o suficiente. So within few years, Então, dentro de poucos anos, we want to build a high tower. It's about 1 kilometer. nós queremos edificar uma torre ainda mais alta, um edifício de 1 quilômetro de altura. And later, E depois, the news from Iraq. as notícias que vieram do Iraque. They said, no, we will build another tower much higher than that one. Disseram, nós edificaremos uma outra torre ainda muito mais alta do que aquela. So they will build something in Basra. Então eles vão edificar algo em Basra. Basra means garment of the bride. E Basra significa as vestimentas da noiva. According to tradition, De acordo com a tradição, very possible. Now, Adam and Eve, they were tempted in the Garden of Eden. é muito possível que o Adão e Eva foram tentados no Jardim do Éden. So people consider that place called Basra. E as pessoas consideram que esse lugar é um lugar chamado Basra. So they also will build a tower. E eles também vão edificar uma torre They use a name. e vão usar esse nome, It's higher than the one in Dubai. que vai ser mais alto do que aquela edificação em Dubai. Now, we know that that's very possible. Agora nós sabemos que isso é muito possível. Before the Lord's return, E antes do retorno do Senhor, in Babylon, na Babilônia, you do see a Tower of Babel reconstructed. seremos capazes de ver uma torre de Babel reconstruída. And with that tower, E com aquela torre, you are able to see the sunset not only once. você será capaz de ver o pôr do sol não somente uma vez. When you see the sunset in horizon, Quando você vê o pôr do sol no nível do horizonte, you take an elevator to the top, depois você pega o elevador e vai até o topo daquela and you torre. see another sunsetting. E de lá de cima você vai assistir de novo o pôr do sol. So, when that tower will be built, Quando essa torre for edificada, definitely, definitivamente, it is very approach to the coming back of our Lord. será no tempo muito próximo do retorno do nosso Senhor. But now, the message in the New Year's Eve of 2015 was this. Mas qual foi a mensagem do Noite de Ano Novo de 2015 para 2016? When people was looking at that firework from the tallest building, Quando as pessoas estavam olhando então para aqueles fogos de artifício que viriam do edifício mais alto do mundo, they count down the second estavam fazendo a contagem regressiva dos segundos until midnight. até a meia-noite. Now you know there is another building, Agora você sabe que tem outra edificação look like a sailing boat. que parece como um barco de On the vela. top of the sailing boat there is a clock. E no topo daquele barco a vela tem um relógio. So when that clock almost approached midnight, Quando aquele relógio quase chega na meia-noite, so more than a million people, então mais de 1 milhão de pessoas, they shout, eles gritam, 5, 4, 3, 2, 1. vão gritar 5, 4, 3, 2, 1. Then you see the firework from the highest, tallest building in the whole E world. então você vai ver aqueles fogos de artifício a partir do edifício mais alto do mundo. It lasts for 25 E minutes. deveria durar 25 minutos. So that was original plan. Esse era o plano original. However, No entanto, they never expect eles nunca esperaram there was a great fire in that hotel. que haveria esse grande incêndio no hotel ao lado. Starting from 9:30 Começando das 9h30 all the way to 11:30,
closer to midnight. Até às 11h30, perto da meia-noite. So now the question was, Agora, qual que é a pergunta? are they going to cancel the firework? Será que eles vão cancelar aqueles fogos que estavam programados? Or they will continue the show as it has planned? Ou vão continuar o show como havia sido planejado? So finally, Finalmente, the decision was made. qual que foi a decisão? And now the whole world was able to see what happened in Dubai. E agora todo mundo pôde ver o que aconteceu em Dubai. It is true. É verdade. When they approach midnight, Quando aproximou-se a meia-noite, when 2015 year ends, quando o ano de 2015 estava terminando, when 2016 year began, quando o ano de 2016 está começando, you see the glory of firework from that wonderful tower. você vê a glória dos fogos de artifício daquele poder It reminds you of bright future of mankind. e quer te fazer lembrar do futuro brilhante para a But humanidade. at the same time, Mas ao mesmo tempo, you find the true fire from that hotel building. você descobre que estava ocorrendo o verdadeiro fogo daquele edifício do Side hotel, by side in the screen of television. lado a lado nas telas dos nossos televisores. Now, not only those million people when they watch the firework, Não somente aqueles milhões de pessoas quando estavam assistindo os fogos de artifício, they are not only see the firework, eles não somente viram os fogos de artifício that's false fire, e aquele fogo falso, but a beautiful fire, mas um fogo bonito, glorious um fire. fogo glorioso. But now here you find is real fire. Mas aqui do lado você está vendo o fogo real. One represents the bright future, Um representa o futuro brilhante, one represents destruction and miserable. o outro representa destruição e miséria. Now remember, brothers and Agora sisters, lembre-se, irmãos e that's irmãs, how 215 concluded. é assim que se concluiu o ano de 2015. And that's how 2116 started. É assim que começou o ano de 2016. You see that two shows are going Está on. vendo que há 2 shows acontecendo momentaneamente? Do you see that? Estão vendo isso? Fireworks show is going on. Por um lado, aquele show de fogos de artifício, But real fire show, the tragic show also going on side by side. mas o fogo verdadeiro, aquele show que era uma tragédia, também estava ocorrendo lado a lado. Do you think this is by accident? Você pensa que isso é uma coincidência? Why in 2 consecutive years? Por que em 2 anos consecutivos, By the will of God, pela vontade de Deus, you find something happen in the sky. você descobre que algo aconteceu lá nos céus? Just like that star reminds you of first coming of our Lord. E assim como aquela estrela lembrou da primeira vinda do nosso Senhor, Now these 2 consecutive years of full blood moons agora esses 2 anos consecutivos de luas de sangue como de also cheias, will remind us of coming back of our Lord. também vão nos lembrar do retorno do nosso Senhor. Next time, A próxima if vez, you want to see another full blood moon like se this, você quiser ver outras 4 luas de sangue como essas, you have to wait for another 500 years. vai ter que esperar outros 500 anos. None of us will be there here. Nenhum de nós aqui vai estar lá. And most likely our Lord already returned. E muito provavelmente o nosso Senhor já terá retornado. Because this is a heavenly sign Porque são sinais celestiais for us to remember para que nós lembremos the Lord is coming back que soon. o Senhor está retornando logo. So in the last 2 years, Então, nos últimos 2 anos, many things happened. muitas coisas aconteceram. But at the very end, Mas bem no final, when God is concluding that full blood quando moons, Deus está concluindo essas 4 luas de sangue, not only the full blood moon in the last 2 years, não somente as 4 luas de sangue nos últimos 2 anos, also 32 blood moons in the last 2,000 years. mas também as 32 luas de sangue nos últimos 2000 anos. That's the message. Essa é a mensagem. When you see the Tower of Babel, Quando você vê a Torre de Babel, you see the achievement of mankind. você vê as realizações da humanidade, But at the same time, mas ao mesmo tempo, you also see the human tragedy. você também vê a tragédia humana. Now that will tell you the history of mankind. Agora, isso vai te relatar a história da humanidade. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, do you consider that picture prophetic? você considera que esse quadro é um quadro profético? We will say goodbye forever to 2015. Nós vamos dizer adeus para sempre para o ano de 2015. But now, 2016
is ahead of Mas us. agora o ano de 2016 está diante de nós. So if Lord tarry, Então, se o Senhor não demorar a vir, now how we are going to spend this year before us? como nós vamos gastar esse ano que temos à nossa frente? So I think it's wonderful for the Lord to provide such a conference. Eu penso que é maravilhoso que o Senhor tenha provido essa conferência como Now temos we agora. have 2 years behind us, Então, nós temos os 2 anos atrás de nós, full of heavenly messages. cheios de mensagens celestiais. But now, Mas agora, when we look forward, quando você olha para frente, when we know the beginning of these things, quando você sabe o começo dessas coisas, we should look up nós deveríamos olhar para o and alto, lift up our heads, levantar nossas cabeças and knowing that our redemption drawing near. e saber que a nossa redenção se aproxima. Now, brothers, sisters, Agora, irmãos e irmãs, once again, uma vez mais, we are asked. We will be asked. nós vamos perguntar: What is the meaning of Tower of Babel? qual o significado da Torre de Babel? What is the message behind the Tower of Babel? Qual a mensagem por trás dessa Torre de Babel? Why this world began, the history of mankind began with the Tower of Babel. Por que a história da humanidade começou com a Torre de Babel It ends with the Tower of Babel. e vai terminar com a Torre de Babel? Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, what is the meaning? qual que é o significado? When you almost touch the heaven, Quando você quase toca o céu, how do you feel? qual que é o teu sentimento? So what is that tower represent? O que representa essa torre? You study Genesis. Estuda o seu livro de You Gênesis. study Revelation. Estuda o seu livro de Apocalipse. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, Now, for sure, we know that Tower of Babel is really very important crisis in history of mankind. certamente sabemos que a Torre de Babel é uma crise muito importante na história da humanidade. But this evening, we would like to know its principle. Mas na noite de hoje nós queremos ver o princípio. What is the principle of Tower of Babel? Qual que é o princípio da Torre de Babel? What the world wants? O que o mundo deseja? What Satan wants? O que Satanás deseja? What the enemy of God wants O today? que o inimigo de Deus deseja hoje? Why one tower after another tower? Porque uma torre após outra torre. What is the meaning of it? Qual que é o significado What is the disso? meaning of the Empire State Building in New York? Qual o significado daquele edifício chamado Empire State em Nova York? Now, what is 101 building in Taipei? O que é o significado daquele edifício 101 em Taipei? Now, why today the highest power in Dubai? E por que temos aquela mais elevada torre lá em Dubai? Now, if it is being crystallized, then what is the meaning of the last Tower of Babel in the mankind? Se isso é algo que está se cristalizando, qual que é o significado da última torre de Babel da humanidade? Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, do you understand? estão entendendo? When you have a Tower of Babel, Quando você tem uma torre de Babel, it means this. o que significa? You are high enough. Você está elevado o suficiente All the world is under your feet. e todo mundo está debaixo dos seus pés. Do you see? Tá vendo Because isso? you are tallest. Porque você é o mais alto. No one is higher than you. Não tem ninguém mais alto que você. Everything is below you. Tudo está abaixo de você. In other words, Em outras palavras, to have a Tower of Babel, para ter uma torre de Babel it means to put everything under your feet. significa colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. That's enemy of God want to do it. Isso é o que o inimigo de Deus quer fazer. In a spirit of competition. Nesse espírito de competição. Do you understand? Estão entendendo? If you know the spiritual Se principle, você conhece o princípio espiritual, you understand. você vai entender The Tower of Babel, que a torre de Babel it represents the height. representa a elevação, It represents the height from this world. representa a elevação, a altura deste mundo. Now, if you touch this world, Você toca esse mundo, you will touch the height of this world. você vai tocar as alturas desse mundo. It represents humanism. Isso representa o humanismo. It represents the all high achievement of mankind. Representa as elevadas realizações da humanidade. So that height Então, essa altura will tell you vai dizer o quê? what is the world about. O que é o mundo de fato? So you see, brothers and Então, vocês sisters, veem, irmãos e it's irmãs, very clear. é muito claro. When you reach the height, Quando você alcança as alturas, all you do is look down. tudo que você tem a fazer é olhar para baixo. Because everything is under your feet. Porque tudo está debaixo dos teus pés. When you go to Empire State Building. Quando você vai para aquele edifício Empire State, Now, when he was the
highest building in the world, Na época que esse edifício era o edifício mais elevado no mundo, you never look up from the top. você nunca olhava lá do topo From do there, edifício you para o alto. always look down. Lá do topo você sempre olha para baixo You are pretty sure e você está seguro, no building is above that building. 100% seguro que não há nenhum outro edifício maior do que aquele. Do you see that? Estão vendo isso? That represents the natural height. Isso representa uma altura natural. But this conference, Mas essa conferência, we will talk about another height. nós queremos falar sobre outro tipo de elevação. We call it spiritual height. Queremos chamar de altura espiritual. Now compare with the height in this world. Comparado com a altura nesse mundo, Spiritual height is completely different another thing. a altura espiritual é algo completamente diferente. You know when God sent Samuel to anoint secretly the king. Sabe quando Deus enviou Samuel para ungir secretamente ao rei, In place of Saul. para substituir o Saul? And you know very well. Você sabe muito bem a história, And all the 7 sons of Jesse, que todos os 7 filhos de Jessé they are tall, eram and altos, handsome, bonitos, and attractive in outward appearance. atraentes na aparência exterior. Can you imagine? Pode imaginar isso? When Samuel saw the oldest son of Jesse, Quando Samuel viu o filho mais velho do Jessé, and surely the Lord anointed is before him. ele disse: certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Look how tall it is. Veja como ele é alto, Look at the height. olha a elevação You dele see? And also how handsome he e is. vê como ele é bonito aparentemente. Now, when you select a king, Quando você vai selecionar alguém para ser rei, definitely that person must be very kingly. claro que tem que ser uma pessoa com uma aparência de Very rei, noble. uma aparência de When nobre. someone is tall and high, Quando alguém é alto e elevado, and especially handsome, especialmente bonito, somehow, you know, that statue has a conquering power. de alguma forma aquela estatura tem um poder conquistador. So when Samuel looked at the oldest son of Jesse, Quando Samuel olhou para o filho mais velho do Jessé, he said, surely the Lord's anointing is before him. ele disse: certamente o ungido do Senhor está perante mim. But the Lord whispered to Samuel, Mas o Senhor sussurrou para Samuel: do not look at his appearance or at his physical stature. não atentes para a sua aparência nem para a sua estatura física, para a sua altura. his appearance is very attractive. Certamente a sua aparência é muito atraente. You can imagine his physical stature. Você pode imaginar a aparência física dele? Because when you look for a king, Porque quando você está procurando alguém para ser rei, you are looking for a warrior você está procurando alguém para ser um guerreiro, who will lead his troop in victory. que vai liderar as suas exércitos em vitória. So of course, outward appearance is important. Claro que a aparência exterior é importante. Of course, the physical stature must be important. Claro que a estatura física deve ser importante. For the Lord to see, because I have refused him. Nem atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. For the Lord does not see as man sees. Porque o Senhor não vê como vê o homem. For man look at outward appearance, O homem vê o exterior, but the Lord look at the heart. porém o Senhor o coração. Now, brother, Agora, irmãos, here you see the height. aqui você vê a altura. If you look for a king, Se você está procurando alguém para ser um rei, definitely you expect some height. sem dúvida espera alguma elevação. So we talk about the cost of leadership. Então vamos compartilhar a respeito do custo da liderança. If the Lord call you to be the leader, Se o Senhor te chama para ser um líder, for sure you have to show people your height. certamente você tem que mostrar às pessoas a sua altura. Now, what kind of height is Agora, this? que tipo de altura é essa? Today, when we're in the television, Hoje, quando nós vemos na and televisão, we see so many mega churches, nós vemos tantas mega and igrejas we find that God's work everywhere. e descobrimos esse tipo de obra de Deus por todas as partes. Sometimes we see that how people can attract other people E às vezes vemos como as pessoas são capazes de atrair tantas pessoas, atrair because of our outward appearance, por causa da sua aparência because exterior, of the gift. por causa do dom.
Brothers, sisters. Irmãos e For irmãs, sure. If certamente, you want to be the king, se você quer ser o you rei, need height. você precisa ter uma altura. Do you see that? Tá vendo If isso? you want to be the king of Se kings, você quer ser o rei de reis, you need the height of Tower of Babel. você tem que ter a altura da Torre de Babel. That's what Satan always wants. E é isso que Satanás sempre quer. He wants to equal with God. Ele queria ser igual a Deus. And God is highest. E Deus na sua altura. God will never reach it. E nunca vai ser alcançado. Now you see, brothers. Tá vendo, irmãos e Now irmãs? when you build the Tower of Babel, Quando você constrói a Torre de you will Babel, reach some height. você vai alcançar alguma altura. Relatively speaking, Relativamente falando, you are above, far high above everything under your feet. você está muito mais alto que qualquer coisa abaixo de seus pés. That's only relative speaking. Mas isso é somente falando relativamente. Of course. Claro, When you are a leader, quando você é um líder, when God calls you to be the leader, quando Deus chama você para ser um líder, not only leader in the church, não somente líder na igreja, also leader in a family. mas também líder na família. Not only the elders, deacons, they are the delegate authority. Não somente os anciãos e os diáconos são autoridades And delegadas, also parents are delegate mas authority. também os pais são autoridades delegadas. You have to learn how to become a father. Você tem que aprender como se tornar um pai You have to learn how to become a mother. e você tem que aprender como ser uma You mãe. cannot just have a love with the authority. Você não pode simplesmente ter apenas amor sem autoridade. Now, all the authority is derived from the height. Toda autoridade é obtida da altura. You definitely should be high enough. Você deve ser autossuficiente, Do you see that? tá vendo isso? For people to respect you. Para que as pessoas te respeitem. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, So when we come to the cost of spiritual leadership, quando nós chegamos a esse assunto da liderança espiritual, first thing we will talk about is the spiritual height. a primeira coisa que nós queremos falar é a respeito da altura Do espiritual. we have spiritual height? Será que nós temos altura espiritual? Do you understand? Tá entendendo a minha Do we pergunta? have the height people admire? Você tem a altura que as pessoas admiram? Somehow Holy Spirit has to build a spiritual height in you and in me. De alguma forma o Espírito Santo tem que edificar alguma altura em você e em mim. Because of that spiritual height, Por causa dessa altura espiritual, the children obey the father. os filhos obedecem aos The pais. children obey the mother. Os filhos obedecem à sua mãe. So brothers, Então, irmãos, why the father become a delegate authority? Porque o pai e a mãe se tornam então autoridade delegada. Why sometimes when the father say no, Porque algumas vezes quando o pai diz não, it is a final word? é a palavra final. Because that spiritual height Porque aquela altura espiritual will make that final word. vai fazer com que isso se torne uma palavra final. And when that word comes, Quando aquela palavra vem, that's authority. isso é autoridade. So brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, today hoje we are men of love. nós somos Men of love. homens de amor. We want people who love us. Nós queremos que as pessoas nos We amem. love everybody. Nós amamos a todos. Our love is without principle. É um amor sem princípios. We think love can build our house. Nós pensamos, o amor pode edificar a It is nossa very casa. true. É verdade. It is through love the whole house is built. É através do amor que toda casa é edificada, But it is also through the authority. mas é também através da autoridade. So unfortunately, Não, infelizmente, fallen human nature, a natureza humana caída they incline está inclinada only love, somente para o lado not authority. do amor e não para o lado da autoridade. Brothers, Mas, irmãos, in order to become delegate a authority, fim de se tornar uma autoridade delegada, you need a spiritual height. você necessita uma altura espiritual. And even the oldest son, E mesmo o filho mais velho, second one, o segundo, the third o one, terceiro, they're all attracting the outer appearance. todos eles tinham uma aparência externa all atraente. Todos have eles wonderful physical stature. tinham uma estatura física maravilhosa, But one by one, mas um a um, God said no. Deus disse não. When God said no, Quando Deus diz não, Samuel has to say no. Samuel tem que dizer não também. Why? Por quê? Here is the principle. Aqui está o princípio. For the Lord does not see as man sees. Pois o Senhor não vê como vê o homem. When man sees, Quando o homem vê Tower of Babel. a Torre de Babel, When man sees, quando o homem vê, Saul must be the king. Saul deve ser o rei. But when God sees, Mas quando Deus vê, he did not see the outer appearance. ele não vê essa aparência exterior. So the worldly height Então a altura mundana derives from
outward appearance. é obtida da aparência exterior, But the Lord looks at the heart. o Senhor, porém, vê o coração. So finally, Então, finalmente, decision have been made. a decisão foi tomada. Someone have been anointed with the Holy Spirit. Alguém foi ungido com o Espírito Santo. Secretly, Secretamente, he is the king. ele é o rei. A king without a throne. Um rei sem um trono. That's always the beginning of the delegate authority. E esse é sempre o começo da autoridade delegada. Saul always start with the throne. Saul sempre iniciou com o trono. His throne is his position. O seu trono era a sua posição. But if the Lord looking for a king Mas se o Senhor está buscando um rei, after God's heart. de acordo com o coração de Deus. Now, if you study Bible carefully, Claro, se você estudar a Bíblia cuidadosamente, even in the book of Judges, no livro de Juízes, God was looking for that king. Deus já estava buscando aquele rei. God was looking for that spiritual height. Deus já estava buscando aquela estatura, aquela altura Because the espiritual. whole world always look outward appearance. Porque todo mundo sempre olha para a aparência exterior, And only God look at the heart. mas somente Deus vê e olha para o coração. Finally, Finalmente, David was called back from shepherding the sheep. Davi foi chamado lá de onde estava apacentando as ovelhas, Because at that time, porque naquela época, if a king will be anointed, se um rei seria ungido, in the eyes of Jesse, aos olhos de Jessé, he has only 7 sons. ele tinha somente 7 filhos. So no wonder in Psalm 27, Não é de surpreender então que no Salmo 27, my parents forsook me, meus pais me abandonaram, but God, the Lord, took care of me. mas Deus, o Senhor, cuidou de mim. My parents forgot that there's 8 sons Os pais de Davi se esqueceram que há um 8º filho in the field, que estava lá no campo, but God remembered. mas Deus se lembra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in the eyes of Jesse, aos olhos de Jessé, if anyone should become the king of Israel, se havia alguém que poderia se tornar um rei de Israel, definitely 7 sons. sem dúvida nenhuma, alguns dos 7 In filhos. that list of kings, E naquela lista de possíveis reis, no David. não existia o nome Davi. He was forsaken by his parents. Davi foi esquecido pelos seus pais, But God took care of him. mas Deus cuidou dele. So when David appeared in their presence, Então, quando Davi apareceu na presença deles, you know what God said? sabe o que Deus disse? What the Lord said? O que o Senhor disse? Arise, anoint him, Levanta-te e unge-o, for this is the one. pois este é ele. Brothers and sisters. Irmãos e When irmãs, the so Lord said, this is the one, quando o Senhor disse, este é ele, you know how long our Lord has sought for a king. você sabe quanto tempo Deus esteve buscando por um rei? Finally, someone according to God's heart. Finalmente aqui aparece alguém de acordo com o coração de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, how do you know one's heart? como que você conhece o coração de alguém? How do you know David's heart? Como você conhece o coração do Davi? If the Lord only look at the heart of David, Se o Senhor somente olhasse para o coração de Davi, now, brothers, agora, irmãos, why other people didn't see it? por que outras pessoas não viram? Why his parents did not see it? Por que os pais dele não viram? Remember, Lembre-se, when David was shepherding, quando Davi estava cuidando das ovelhas, when he took the flock from one pasture to another quando pasture, ele levava o seu rebanho de uma pastagem para outra he's pastagem, far from parents. estava longe dos seus He's pais, far from the notice of the world. estava longe dos olhos do mundo, He was in one corner of desert, estava num canto do deserto, only with some sheep. somente lá com algumas ovelhas. And don't forget, Que não these esqueçamos, sheep are the inheritance of his father. essas ovelhas eram herança de seu pai. And he had been neglected, E se elas tivessem sido negligenciadas, ele foi abandonado almost had been rejected. e Davi quase foi rejeitado. So he has the sheep become his company. E as
companheiras do Davi eram aquelas ovelhas. From one desert to another desert. De um deserto para outro deserto. Think about it. Pensa nisso. No one knows what he's doing. Ninguém sabia o que o Davi estava When fazendo. you see some lion, Mas quando você vê um leão, when you see some bear, quando apareceu o urso, now because your parents reject you, agora porque os teus pais te rejeitaram, why you have to be faithful to his inheritance? por que você vai continuar sendo fiel à herança If deles? you lose the life, one life of a sheep, that's all. Se você perder uma ovelha, tanto faz. You never try to sacrifice your life for that. Jamais você vai sacrificar a sua vida por uma ovelha. Do you see that, brothers? Está vendo isso, irmãos e Now, irmãs? no one noticed what David has gone by, Ninguém havia percebido aquilo pelo qual Davi havia passado. but the Lord looked at him. Mas o Senhor olhava para ele. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos e irmãs, how God in heaven como Deus no céu was able to look at the heart of David foi capaz de olhar e enxergar o coração de Davi. when he took his sheep, Quando ele levava a sua ovelha, when he was shepherding his flock. quando ele estava apacentando o seu rebanho, No one see it. ninguém estava vendo isso. He is his own. Ele estava sozinho. He is the king of the sheep. Ele era o rei das He ovelhas. was able to take them anywhere. Ele podia levar aquelas ovelhas para onde ele quisesse. Now, if lion came, Agora, se viesse o leão, if bear come, se o urso viesse, of course David should run for his own life. claro que Davi devia correr para salvar sua própria There's vida. no reason for him to fight. Por que Davi ia lutar? Now you know that? Agora você sabe que He not only have staff, he also have a rod. ele não somente tinha aquela vara, mas tinha também um cajado. Staff is a long one, Então a vara era longa and the rod is a short one. e o cajado é longo e a vara é curta. Now when bear come, Então quando vem o urso, when the lion come, quando o leão vem, now definitely you use that rod to hit that. claro que vai usar a vara para ferir eles. And because of E exercise, por causa do exercício que ele later you tinha, know that. posteriormente você With vai one of the descobrir 5 stones, que com uma das 5 pedras should be able to kill Goliath. ele pôde matar o Golias. So now you see, if he knew it very well, Agora, se ele soubesse muito bem, when he used his rod, quando ele usasse a sua vara, he was able to deal with the lion and with the bear. ele era capaz de tratar com o leão e com o urso. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in the wilderness, no deserto, no one noticed about you. ninguém vai te perceber. Now remember, Mas lembre-se, the heart of David o coração de Davi was open to the Lord himself. estava aberto para o próprio Senhor. If the Lord is looking for a king, Se o Senhor está procurando um rei, if the Lord is looking for a delicate authority, se o Senhor está procurando uma autoridade delegada, brothers and sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, God already looked at you Deus já olhou para você in a very small thing. nas coisas muito pequenas. If you are faithful in small things, Se você é fiel nas coisas pequenas, the Lord will give you the bigger thing. o Senhor vai te dar as maiores. Today, Hoje, we won't make show. nós queremos fazer um show. When people see it, we work very hard. Quando as pessoas veem, nós trabalhamos When intensamente. people don't see it, why have to do it? Quando ninguém está olhando, por que eu tenho que trabalhar? Do you see that? Tá vendo No isso? wonder every year when we have a conference, Não é de surpreender que todo ano, quando temos uma conferência, the most diligent time is when we are approaching the conference. a época mais diligente do ano é quando está chegando pertinho da conferência. Because all the brothers and sisters will see me. Porque todos os irmãos e irmãs vão me ver. Now I had to put down my best. Eu tenho que colocar minha melhor aparência. But remember, brothers, Mas lembre-se, irmãos, before you come, antes de você ter for the vindo, whole year, por todo o ano, when you are in the small corner of this land of Brazil, quando você está num cantinho do Brasil, nobody noticed you. ninguém prestou atenção em Are you você. faithful to the Lord? É você fiel ao Senhor? Do you live in the very presence of the Lord? Você vive na presença do Senhor? So you see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e irmãs? today when we read, when we look at the life of David, Hoje, quando nós lemos e vemos a vida do Davi, we know David definitely is the man according to God's heart. sabemos que, sem dúvida, Davi é o homem de acordo com o coração de Deus, mas não se esqueça, Because David had gone through some wonderful tests. porque Davi passou por umas provas And maravilhosas, that best testing is, e aquela prova foi a seguinte: even David did not know that he was noticed. mesmo que Davi não sabia que não era observado, He just lived as he is. ele vivia como se estivesse sendo observado. Irmãos e irmãs, In the wilderness, no deserto, you don't have to put on a show. você não tem que colocar aparência nenhuma, This is not theatric platform. não é um palco de teatro. Now wherever you go, Agora lembre-se, onde quer que você vá, whether you are faithful,
Se você é fiel, you say, I'm faithful to the Heavenly Father. você é fiel ao Pai Celestial. Brothers, Irmãos, to be faithful to the Heavenly Father ser fiel ao Pai Celestial is only a theory é somente uma teoria, until you are faithful to your earthly father. até que você seja fiel ao seu Pai terreno. So, brothers, Então, irmãos, those 30 years of silence of our Lord, aqueles 30 anos de silêncio do nosso Senhor, think about it. pensa nisso. 30 years out of 33 years and a half 30 anos, tirados de 33 anos e meio, are hidden in the presence of the Lord. foram anos escondidos na presença de Deus. This world did not know the existence of that person. Esse mundo não sabia da existência do Senhor. Do you dare to prepare your spiritual life in that way? Você ousa preparar a sua vida espiritual dessa maneira? We can only live among the applauses. Ou somente podemos viver entre os aplausos? We can only be nourished from the smile from the world. Ou somente podemos ser nutridos do sorriso do mundo? Think about it. Pensa nisso. You always live in that kind of life. Você sempre viveu aquele tipo de vida. When people notice you, Quando as pessoas, immediately you are a different person. quando as pessoas estão vendo você diferente. Now, when you are not being noticed, Quando ninguém está vendo, are you what you are? será que você é o que você é? So the best training in the God's hand Então, qual que é o melhor treinamento na mão de Deus? is when you live a hidden life. É quando você vive uma vida Not escondida, public life. não uma vida pública, Not in front of people. não na frente das pessoas, As if you are noticed by nobody. como se você não estivesse sendo observado por ninguém, But secretly, mas secretamente, God is looking at you. Deus está olhando para você lá do alto. So because of that, Então, por causa disso, David has written 4 Psalms. Davi escreveu 4 salmos, We call them shepherding songs. que nós chamamos os salmos do pastor. When he was young, Quando ele era jovem, before he was anointed and after he was anointed. antes de ser ungido e depois de ser ungido, What kind of life is that? que tipo de vida era aquela? Now how if God look at him, Como se Deus olha para o Davi, when God saw that heart, quando Deus viu o coração do Davi, now how could God will find? How God could find? como que Deus poderia encontrá-lo? So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, These 4 Psalms esses 4 salmos betray the heart of David. vão nos revelar o coração do Davi. Now you know how he was tested and how he was worked in the hands of God. E você verá como ele foi testado e como ele foi trabalhado nas mãos de Deus. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, to become a Saul is much easier. se tornar um Saul é muito fácil, As long as you are being pushed to a throne. desde que você seja empurrado para o trono. But David, Mas he Davi, started with anointing. e ele começou com a unção. He is a king. Ele é um rei, He lived a kingly life. vivia uma vida de rei. So with David, Então, com Davi, in the first stage of his life, o primeiro estágio da sua vida, he lived a kingly life. ele vivia já uma vida de rei. A king without a throne. Ele era um rei sem um trono. After 14 E years, depois de 40 anos, finally, finalmente, he reached the throne. ele chegou ao trono. From anointing to the throne, Da unção até o trono, roughly 14 years. aproximadamente 14 anos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sometimes we are secretly anointed by the Lord. às vezes nós somos ungidos pelo Senhor secretamente. And there you discover, Então se descobre o if quê? you want to reach the spiritual height, Que se você quer alcançar aquela altura espiritual, if you want to go to higher, se você quer ir mais alto ainda, and before you are doing that, antes disso, God wants you to go to lower and lower and lower. Deus quer que você vá para baixo, para baixo, para baixo. Smaller and smaller and smaller. Quer que você fique menor, menor e menor. Now, in the life of David, Agora, na vida do Davi, he's the youngest boy. ele era o jovem mais jovem da sua família. Entre os seus irmãos, He's small. He's Ele- the very ele era- smallest one. ele era o menorzinho da família. Do you see that? Tá vendo And isso? for that reason, Por essa razão, he was neglected. ele foi negligenciado. And when he confronted with E Goliath, quando ele foi confrontar o Golias, now you know how he was so small. e você sabe como ele era pequenininho? And how Goliath was so tall.
tall. Como Golias era tão alto. Such a contrast. Que contraste. The small against the O great. pequenininho contra o grandão. Now, when Goliath stand before him, Agora, quando Golias estava em pé diante de it Davi, reminds you of Tower of Babel. e vai te fazer lembrar a Torre de It Babel, reminds you the best product of this world. vai te fazer lembrar o melhor produto desse mundo. Now, by this way, Agora, dessa there's maneira, no way for David to defeat Goliath. não tinha como Davi derrotar o Golias. But the small is beautiful. Mas pequeno é bonito, The small is powerful. pequeno é poderoso. And then you discover, Então se descobre o you quê? see, Saul only killed thousands. Que Saul somente matou alguns And mil David has slain 10,000. e Davi matou 10.000. Do you notice that, brothers? Você percebeu isso, Where is irmãos? power? Onde que está o Because poder? it was so small. Porque ele era tão pequeno. Do you see? Estão vendo isso? Not only that, Não somente isso, and he was born in David. ele nasceu He was born in Bethlehem. em Belém. Now, if you read the book of Micah, Se você lê o livro de Miqueias, now Bethlehem is the smallest town in Judah. Belém era a menor cidade em Judá. Can you believe that? Você pode crer numa coisa Greatest dessas? king, O maior rei, David, o rei Davi, from the smallest city. nasceu da menor cidade. Can you believe that? Será que você pode acreditar If you numa want coisa to be dessa? great, Se você quer ser You have grande, to start from very small. tem que começar de If pequenininho. you want to be high, Se você quer ser alto, you have to start from very low. tem que começar de muito baixo. That's the training of David. Esse é o treinamento do Davi. That's the formation or shaping of the king. Essa é a formação, o molde de um rei. That's the cost of kingship. Esse é o custo do reinado. That's the cost of leadership. Esse é o custo da liderança. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now when you study his story of David, quando você estuda a história do Davi, now you know e agora você sabe, it is a wonderful story. é uma história maravilhosa. However, No entanto, if you want to look at his heart, se você olha para o coração do Davi, only when he sings, somente quando ele peca, when he sings some song, quando ele canta uns salmos, open his heart. ele abre o seu So coração. he is a beautiful singer of Israel. Ele é o doce cantor de Israel. He also know how to play the instrument. Ele sabe também como tocar o instrumento. Now, when he play the instrument, Quando ele toca o instrumento, when he sings something, quando ele canta he algo, always sings something to the Lord. ele sempre canta algo para o Senhor. So while he was shepherding, Então, quando ele estava cuidando das ovelhas, while he was taking care of the sheep, quando ele estava apacentando as ovelhas, from one pasture to another de pasture, uma pastagem para outra pastagem, and then you see one psalm after another então psalm was você vê born. um nascimento de um salmo após o outro. And from those psalms, E daqueles salmos, you know how much lesson he has learned. você sabe quantas lições o Davi You know havia aprendido. how much suffering he has gone through. E sabe quanto sofrimento Davi havia passado. What kind of discipline God has done with him. E viu o tipo de disciplina com o qual Deus o disciplinou. So remember, Então lembre-se, while he was called to be a king, por que ele foi chamado para ser um rei? he only was a shepherd. Enquanto ele apenas era um pastor. Afterward, he came back to his life. Depois ele voltou para a sua vida. Very humble life Muito humilde and very simple life. e muito simples. What kind of life he lived in the presence of God. Que tipo de vida ele vivia na presença do You Senhor? just read that 4 psalms. Você leia esses 4 salmos. So in 150 psalms, Então, entre 150 salmos, we are pretty sure 4 psalms were written by David. nós estamos absoluta certeza que 4 salmos foram escritos por Davi, Especially when he was young. especialmente quando ele era jovem, Especially when he was shepherding the flock. especialmente quando ele estava pastoreando o rebanho. And then we are able to see what happened in his heart. Então nós podemos ver o que passava no coração do Davi. You almost can see the whole you almost can see what happened in that heart. Quase que podemos ver o que estava ocorrendo no coração do Davi. And then only through the Psalms you are able to look into his heart. E somente através dos salmos você é capaz de olhar dentro do coração do Of course, Davi. the first one, most familiar one, is the Psalm 23. Claro que o primeiro e o mais familiar para todos nós é o Salmo 23. Now, when we come to Psalm 23, Quando chegamos ao Salmo 23, and we are all very familiar with it, todos nós estamos muito familiarizados so com let's esse salmo. turn to Psalm 23. Vamos então ler o Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall know. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Yet though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, For you are with me. porque tu estás comigo. Your rod and your staff, they comfort me. O teu bordão e o teu cajado me consolam. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. You anoint my head with oil, my cup runs over. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Surely goodness and mercy shall follow me Bondade e misericórdia certamente me seguirão all the days of my life. todos os dias da minha vida. And I will dwell in the house of the Lord forever. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Now, we are very familiar with this song. Estamos muito familiarizados com esse salmo. Now, familiarity sometimes will rob us from some very important hidden truth from the Word. Mas a familiaridade algumas vezes pode nos privar de algumas verdades escondidas na palavra de is my Deus. shepherd. O Senhor é meu pastor. That's the secret. Esse é um segredo. How David can become a shepherd. Como que Davi pôde se tornar um pastor? Only when David become the sheep of the shepherd. God the shepherd. Somente quando Davi se tornou a ovelha de Deus, o pastor. Only David knew that he was just like the sheep lying down in the green pasture. Somente Davi sabia que ele era como aquela ovelha repousando no pasto. And he was able to rest beside the still waters. E ele pôde descansar ao lado das águas de descanso. As a sheep, his soul was restored. Como a ovelha, a sua alma era restaurada. As a sheep, he also has been led to the path of righteousness. Como ovelha, ele foi conduzido ao caminho da justiça. And then he went through valley. E então ele passou pelo vale, He go through the mountain. ele foi pela montanha, He see a high tableland. e ele viu aquela terra elevada como uma mesa. And then he was able to say, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Então ele pôde dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Finally, the shepherd led him back to his home. E finalmente o pastor o levou de volta a seu lar. So, in first two verses, Então nos primeiros 2 versículos, you have springtime. você tem o tempo da primavera. Then when you come to verse 3, Quando chega no versículo 3, you have a summer. você tem o verão. So now 3 and 4. And when you come to 3 verse e 5, 4. Quando chega no 5, and then you have the autumn. você tem o outono. When you come to verse 6, Quando chega no 6, you have the winter. você tem o inverno. So only when you become the sheep in the pasture of our great shepherd, Somente quando você se torna uma ovelha nos pastos do grande when you pastor, experience through the spring, summer, autumn and winter, quando você experimenta então a primavera, o verão, o outono e o inverno, then you know how to become a shepherd. então você saberá como se tornar um pastor. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, you can never become delegate of authority você nunca pode se tornar uma autoridade delegada unless you are under the God's authority. a menos que você esteja debaixo da autoridade de Deus. Do you see that? Está vendo isso? Only God is authority. Somente Deus é autoridade. God never gave his authority to anyone else. Deus nunca dá essa autoridade para ninguém mais. However, No entanto, if you are under the God's se authority, você está sob a autoridade de Deus, you learn the lesson of obedience. você aprende a lição da obediência. Now, that's the beginning of being used by God to become a delegate authority. Agora, esse é o começo de ser usado por Deus como autoridade delegada. You never learn how to be children of God. Você nunca aprende como ser filho de Deus. How can you become parents? Como você vai se tornar um pai? You only know how to become obedient children. Se você somente sabe como ser um filho obediente, Then you gain the spiritual heights. então você ganha essa You altura become a espiritual, father. se torna um You pai, become a mother. se torna uma mãe. Father means a life that matured. Pai significa uma vida que And amadureceu. mother also means life matured. E a mãe também significa uma vida que amadureceu. And then, E então, irmãos e irmãs, And then you find that então se descobre o quê? you become delegate authority. Você se torna autoridade So delegada. what is the cause of kingship?
Então, qual que é a causa do ser rei? What is the cost of spiritual leadership? Qual que é o custo de ser rei? Qual que é o custo da liderança If you espiritual? want to be a shepherd, Se você quer ser ovelha, you have to learn how to be shepherd. se você quer ser um pastor, tem que aprender como ser pastoreado. Many brothers and sisters Muitos irmãos e irmãs only can lead other people. He never learned how to be led. somente querem liderar outras pessoas, mas nunca aprendem como ser liderados. You will never know how to lead the people Você nunca saberá como liderar o povo, unless you are being led to the green pasture. a menos que você tenha sido liderado aos pastos to the verdejantes still waters. e para as águas de descanso. Now, of course, for the sheep, if lying down in the green pasture and beside the still water, Claro, para a ovelha, então, repousar nos pastos verdejantes e próximo às águas de they want descanso, to lie there forever. eles querem permanecer ali para sempre. But if you are a good shepherd, Mas se você é um bom pastor, it's not healthy at all. não, isso não é saudável. So you see, brothers, Está vendo, irmãos e irmãs? If you help brothers and sisters, Se você quer ajudar os irmãos e you only irmãs, help them lie down in the green se pasture. você ajuda eles a repousarem nas Always pastos help verdejantes, them beside the still water. sempre leva eles para o lado das águas de descanso. You always tell them that. E sempre vai falar para eles o quê? Christian life Que a vida is cristã always a blessed life. é sempre uma vida abençoada. Do you see that? Está vendo isso? You're always being blessed. Sempre será abençoado You always experience the e grace. sempre vai experimentar a You're graça always a wonderful children. e sempre vai ser algo maravilhoso. Then you will never grow up. Então você nunca vai You crescer. always stay lying there. You always sit beside water. Você está sempre lá deitado nos pastos verdejantes e encostado And our nas Lord águas de is good descanso. shepherd. Mas o nosso Senhor é um bom pastor. You know it's not well healthy. Ele sabe que tal atitude não é If you saudável. always lie there. Se você está sempre lá If deitadinho, you're always beside the green pasture. sempre ao lado dos pastos verdejantes, It's not healthy to you. não é saudável And para not only você. that, E não somente isso, For his name's sake. por amor ao seu nome, Do something. ele tem que fazer algo. You know what happened to the sheep? E sabe o que aconteceu com as ovelhas? The problem with sheep is O this. problema da ovelha é o seguinte: The sheep are always very stubborn. a ovelha é sempre obstinada. Now, if the shepherd lead them to this portion of the pasture, Se o pastor quer conduzi-lo para essa porção das he pastagens, always stay in that pasture. ela quer ficar sempre ali. He never know how to change the pasture. E ela nunca sabe como mudar de pastagem. So not only he eats something there, Então não somente ela come alguma he coisa ali, also give up something there. mas também tem que deixar alguma coisa ali. So you can imagine the whole pasture after 2 or 3 days or 2 or 3 weeks. On one hand, it's green pasture. Tá imaginando, no começo era uma pastagem verdejante, Now, because of stubbornness of the sheep, mas por causa da obstinação da ovelha, he polluted that part of pasture. ela vai poluir aquela pastagem, está entendendo? So when people look at that Então, pasture, quando as pessoas olham para aquela pastagem, they will say, this shepherd is not good shepherd. esse aí não é um bom pastor, não. So do you see that? Tá vendo esse For ponto? his namesake. Então, por amor do seu So nome, he had to lead the sheep to walk in the way of ele righteousness. tem que fazer com que a ovelha caminhe no caminho da You justiça. cannot lie there all the Não time. pode ficar deitadinho ali todo o tempo. Now the shepherd will bring you from one pasture to another Agora pasture. o pastor vai te levar de uma pastagem para outra So after pastagem. you finish the Então pasture, depois que terminou a pastagem ali, now before you leave any pollution there, antes que você deixe qualquer poluição ali, now we change to another pasture. vai mudar ligeirinho para outro And this pasto. way you grow up. Dessa maneira você cresce. So remember, brothers. Então lembre-se, irmãos e When irmãs, summer comes, quando chega o verão, now remember the shepherd had to do something. lembre, o pastor tem que fazer alguma coisa. Sometimes E às the vezes sheep very stubborn. a ovelha é muito obstinada. And now very interesting. E agora uma coisa muito And interessante. sheep not only stubborn, A ovelha não é somente also obstinada, very foolish. mas é também tola. How foolish is a sheep? Quão tola é uma ovelha? Often the sheep will upside down. Frequentemente a ovelha fica com as patas para cima Its 4 legs will just toward the sky. e fica com as 4 patinhas voltadas para o céu. But the sheep is so stupid. E ela é tão estúpida He couldn't just make it to the turn. que ela No. não sabe como se virar de novo com as patas para But if he baixo, stay in that gesture, mas ela fica naquela posição ali. the water will be evaporated. E daquela forma a água vai evaporar dela. And later he will get faint. E ela vai sentir, And vai finally the desmaiar sheep will die. e vai morrer. So you see, Tá vendo? he has to restore my soul. Então ele diz: restaura a minha Why does he alma. restore my soul? Por que se restaura a minha You alma? see, as a Christian, Como cristão, we always upside down. nós estamos sempre com as patinhas para cima. And for some reason we don't come to the meeting. E por alguma razão não queremos ir à reunião. For some reason we follow the flesh. Por alguma razão nós queremos seguir a carne. But when shepherd
look for us, Mas quando o pastor está cuidando de nós, just push a little bit. ele vai dar um empurrãozinho. And there you see that normal again. E você vai com as patas para So baixo de that's novo. why he said he leads. That's why he said he restore my soul. E por isso que ele diz, refrigera ou restaura a minha He alma. leads me in the path of righteousness Guia-me pelas veredas da justiça, for his name's sake. por amor do seu nome. So when summer comes, Então quando vem o verão, in order for the sheep to grow, para que a ovelha possa crescer, of course, Claro. there's a purpose. tem um propósito. The purpose of this psalm is the table. O propósito desse salmo é a mesa, But in the eyes of the lamb, mas of the aos, sheep, mas aos olhos da ovelha is a tableland. é aquela It's a tableland. aquela plataforma como uma mesa. So you can see that after you go through the valley, Então pode ver que depois que passa pelo vale, now you'll reach some tableland, vai chegar naquela plataforma elevada, high place, um lugar alto, because that's the purpose of the sheep. porque esse é o propósito para a Do you ovelha. understand? Tá entendendo? And so, but Mas shepherd cannot do it right away. o pastor não pode fazer isso If he imediatamente. leads her all the way to the Se tableland, ela leva a ovelha imediatamente para aquela plataforma elevada, our life is too young. a nossa vida é muito jovem. We cannot take it. Nós não podemos suportar. So if we really reach heights, Então, se nós realmente chegamos às alturas, now our life need to be grown. a nossa vida necessita crescer. So instead of going higher, Então, ao invés de ir mais alto, and you find that our shepherd lead us lower. você descobre que o nosso pastor vai nos levar mais para baixo. So if you go through valley, Então, se você vai através do vale, é muito mais even fácil, your life is very young, mesmo que a sua vida seja muito jovem, but it's much easier for you to go through that way. mas é muito mais fácil ir por aquele caminho. And many green pastures in the valley, E muitas pastagens verdejantes no and vale, also many still waters in the valley. e também muitas águas de descanso no Do vale. you see that? Tá vendo isso? So he led us through the valley. Então ele nos leva através do vale. On the one hand, Por um lado, we drink the water, bebemos a água, and we eat the grasses, comemos a pasta and verdejante we grow. e crescemos. Do you see that? Tá vendo isso? Because we are growing, Então, porque estamos crescendo, so finally we are able to reach the tableland. finalmente alcançaremos aquela plataforma elevada como uma But mesa. we have to go through it. Mas nós temos que passar pelo But vale. unfortunately, Mas infelizmente, this is a valley of shadow of death. é um vale da sombra da morte. Why? Por quê? Now, when you go through that Quando você valley, passa naquele vale, you do not know where is the lion is, você não sabe onde está o leão, where is the bear is. você não sabe onde está o urso. You see that? Tá vendo isso? But remember, Mas lembre-se, even we go through the valley of shadow of death, mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, but his staff and his shadow rod will comfort us. mas sua vara e seu cajado nos consolam. Now the staff Então aquela will vara bring us back. vai nos trazer de We volta. always go astray. Nós sempre nos desviamos. But that rod, short rod, O cajado nos traz de volta, mas a always vara with curta, we'll always deal with the enemy. sempre para tratar com o inimigo. So your staff and your rod always comfort me. Teu cajado e a tua vara sempre me So consolam. life really grows up. Então a vida vai crescer Finally, you come to autumn. e finalmente chega o outono. You reach the tableland. Alcança a planície A high elevada, place. uma mesa. That's the idea in the mind of shepherd. Essa é a ideia na mente do pastor. God is God of a purpose. Deus é um Deus de He not propósito. only shepherd us Ele não somente nos without pastoreia any purpose. sem um He has propósito, a purpose. ele tem um He has propósito. the tableland in mind. Ele tem aquela mesa em mente. But when you come to the Mas tableland, quando você chega na mesa, aquela you planície expose elevada, yourself to danger. você tem que se expor ao perigo. There's a lion, Tem o leão, there's a bear, tem o urso, and even there are mosquito tem o mosquito or flies. ou moscas. Now, for the sheep, sometimes the most difficult part is not lion, is the fly. Mas para a ovelha, a parte mais difícil às vezes não é o leão, mas a So mosca. sometimes the fly will produce some eggs in the nose. E às vezes a mosquinha vai produzir um ovo no nariz da ovelha. It's so itchy. E é uma coisa que coça So tanto, tão irritante. in order to soothe your itching, Então, para aliviar aquela irritação, you see, the sheep had to go through the grass and you have to do something, finally even bleeding. a ovelha tem que se debater e às vezes bate na grama e na rocha, e às vezes começa a sangrar. But at that time, Mas naquele momento, David said, you prepare a table before me. Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Na presença dos meus It adversários. is high place, É um lugar elevado, but it is place where we have spiritual warfare. mas é um lugar onde nós temos guerra espiritual. The flesh, just like live flies, always annoy us. A
carne é como aquelas moscas sempre nos So, perturbando. what shepherd will do? Então o que o pastor vai He fazer? make a cup of oil. Ele vai pegar uma taça com óleo He pour down upon his e head. vai derramar aquele óleo sobre a cabeça da When ovelha. that oil flow down from his E head, quando aquele óleo se derrama sobre a sua cabeça, all flies will fly away. todas as mosquinhas vão embora. They cannot stand that smell. Elas não podem suportar aquele You see that? So aroma. that's why he É said, por isso que ele diz: "You anoint my head with oil. unges minha cabeça com óleo, My cup runs over." e o meu cálice Because transborda. in the high place, Porque nos lugares so the elevados, cross will do its work. então a cruz vai fazer a sua obra. And because of the Holy Spirit, E por causa do Espírito Santo, because of that anointing, por causa da unção, our flesh running away. a nossa carne vai embora. So you see, brothers, Estão vendo, irmãos e irmãs? now we really at the very place according to God, according to our shepherd's heart. Agora estamos naquela posição que é o desejo do coração do pastor. Now is come the winter. Agora vem inverno. So then, so he took the sheep home. Então ele leva a ovelha para casa. Surely goodness and mercy shall follow me Certamente bondade e misericórdia me seguirão all the day of my life, todos os dias da minha vida. and I will dwell in the house of the Lord E habitarei na casa do Senhor forever. para todo o sempre. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, why David was able to write Psalm 23? por que o Davi pôde escrever o Salmo 23? That's a secret. Tem um segredo. Only when he was led, then he's going to lead. Somente quando ele soube ser conduzido, liderado, então ele é capaz de The liderar. way he was led O modo pelo qual ele foi liderado through spring, summer, winter, and autumn. foi pela primavera, verão, outono e inverno. The secret when you become a shepherd O segredo quando você se torna um pastor is how to help your brothers and sisters é como ajudar os teus irmãos e irmãs going through spring, summer, autumn, and winter. a passar pela primavera, verão, outono e inverno. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. This is the cost of leadership. Esse é o custo da liderança. Now you begin to understand Agora você começa a entender why David was a good shepherd. por que Davi era um bom pastor. And then from another 3 Psalms Então, nos outros 3 salmos, will penetrate into the heart of David nós penetraremos no coração do Davi, without the notice of the world, sem que o mundo estivesse observando how he lived a wonderful life como ele in viveu the presence of God. uma vida maravilhosa na presença de Deus. Those 3 Psalms Aqueles 3 salmos betray the secret of David. nos revelam o segredo de Davi. What are those 3 Psalms? Quais são os outros 3 salmos? Psalm 8, Salmo 8, Psalm 19, Salmo 19 and Psalm 29. e o Salmo 29. Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor. E sabemos que por isso nada nos faltará. Amado Pai, colocamos na tua mão essa palavra de hoje. E pedimos que o Senhor continue falando conosco ao longo de todas as demais reuniões dessa conferência. Ajuda-nos a descansar essa noite para que possamos ter um coração receptivo do dia de amanhã. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.